Olá, eu sou a Gividal, esse é o canal Caminho do Sucesso, onde geralmente eu faço vídeos para vocês referentes a leis herméticas, lei da atração, filosofia, ocultismo, esoterismo, práticas espirituais que possam nos ajudar com relação à materialização da nossa realidade que tanto desejamos. E hoje nós vamos começar uma série de vídeos com entrevistas. Eu vou entrevistar pessoas comuns como eu, como você, mas que tiveram sucesso na vida. Porque o sucesso, ele não precisa ser grandioso. Nós temos aquela ideia de que sucesso, a pessoa atingir uma meta, tem que ser algo muito grandioso e não precisa ser. O sucesso, ele deve ser encarado dentro da realidade de cada um de nós. O mundo não precisa ser formado por estrelas, ok? Então hoje eu vou entrevistar o meu grande amigo, Márcio Souza, que já faz parte junto comigo do canal Pensa Amigos. Quem não nos segue lá, por gentileza, siga no canal Pensa Amigos e eu espero que vocês gostem da entrevista do Márcio, tá bom? Até já. Oi, gente, tudo bem? Bom, como eu havia dito, estamos aqui com meu amigo Márcio Souza, nós vamos bater um papo hoje, vai ser uma entrevista que eu vou fazer com você. A gente estava conversando um pouco antes aqui de nós começarmos, né? Aqui o nosso podcast, vamos dizer assim. E a gente estava batendo um papo. O que você pode me falar com relação à sua infância? Você nasceu em berço de ouro? Você já nasceu com dinheiro brotando da tua vida? Você já nasceu com a vida pronta? Você já é o produto pronto e acabado de hoje? Porque hoje você é um professor de educação física, trabalha numa grande empresa. Aliás, trabalha em mais de uma empresa como professor de educação física. Você estava me falando que aos finais de semana você também dá treinos de funcional na praia, dá aula de karatê para crianças. Eu adorei isso. Você deve ser um professor maravilhoso. Além de estar nas academias, você também é coach online. Sim. Ou seja, é um cara extremamente ocupado, né? É uma pessoa que eu considero de sucesso. E vamos mostrar para eles o porquê que eu considero você uma pessoa de sucesso. Me conta um pouco da sua infância. Tá ok. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para os nossos internautas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui contigo na sua casa aqui, falando um pouco mais de mim. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela amizade, pelo carinho e pela responsabilidade de ser o primeiro. Nesse novo quadro. Gente, ele é o primeiro, ele é minha cobaia. Que você tenha muito sucesso, tá? Em sua nova jornada. Mas vai ter, o pessoal vai gostar. Para quem não me conhece, eu sou Márcio Souza. Eu trabalho junto com a Gisele no outro cenário de podcast, de vídeo, no Instagram, chamado Pensa Amigo, para aquele que vocês ainda não são inscritos. No Instagram e aqui no YouTube. Exatamente, também, né? no YouTube também. Pensa Amigos, no YouTube, você vai conseguir ver os nossos vídeos, são maravilhosos. São mesmo. Bom, falou tanta coisa de mim, né? Vamos por partes. A minha infância, eu nasci em São Gonçalo, no ano de 86, na década de 80. Eu tenho mais um irmão mais novo. Eu tive uma infância complicada. Meu pai sempre trabalhou na antiga Telerge, para quem é dessa época dos anos 60, eu 70, lembro, 80, e migrou para Telemar, e agora a Oi, se aposentou lá. Minha mãe sempre foi dona de casa. E eu e meu irmão, meus pais tentaram dar pra gente o melhor dos estudos, as melhores escolas. Você não chegou uma época que ele não conseguiu bancar tudo, tivemos que ir para uma escola pública. Eu fiz muitos amigos lá, eu gostei muito dessa metodologia de ensino. Por os meus pais trabalharem tanto, eu não fui criado por eles, nem eu nem meu irmão. Deixa eu te perguntar, desculpa, deixa eu te interromper e te perguntar uma coisa. Você disse que estudou em escola particular. Sim. E que depois, num determinado momento, você foi para a escola pública. Isso. Você sentiu muita diferença da escola particular para a pública? Quando é que você foi para a escola pública? Em que série que você estava? Eu entrei atrasado, entrei na primeira série, entrei um ano atrasado, fiquei até a quinta série, que agora eu acredito que é o 6º ano atualmente. Isso na escola particular? Na escola particular. E meu irmão era uma série mais atrasada a mim. O valor da ensino era muito alto. Até hoje, né? Era muito alto. Hoje, então, tá pior. Mas... E aí eles chamaram eu e meu irmão, falaram que infelizmente não estaria dando pra gente poder continuar, porque aquele ano era para ser o último. Eu chorei, não queria sair de lá, fiz amizade, era uma escola pequena e a gente era bem aceito lá. Você estava na quinta série, né? Estava indo pra quinta série. Na verdade, da quarta pra quinta, a quinta série já ia começar na escola pública já. Ah, entendi. Já era na escola pública. E aí quando eu fui pra escola pública, uma escola enorme,
muita gente, me deu uma síndrome do pânico, na hora eu não quis falar. Sensação de insegurança, exatamente, né? Esse aqui não é meu território. Não conhecer muita gente. Na época não existia bullying, né? Porque bullying é uma nomenclatura criada recentemente. Na época as pessoas se zoavam, se batiam, e aquilo era criança, ser criança. E eu sempre fui uma pessoa esperta, dinâmica, eu sempre era esperta, aprendia muita coisa rápido. Eu já fiz logo amizade com o valentão da turma, que batia em todo mundo. Então, eu falava, gente, eu não posso ficar sendo uma vítima dele, então eu vou ter que jogar a favor. Então, eu dava meus lanches para ele, em troca de olha só, uma como aqui meu lanche, para você não me bater, tá? E ninguém se metia comigo. Todos os meus amigos que são negros, eram chamados de macaco, de crioulo, de anu, entendeu? E magrela, magricela, língua palita, as meninas. E eu era a única pessoa que não era zoado, porque eu tinha cobertura desses joados. Bom você ter falado nisso. Na sua infância, você sentiu algum reflexo? Você teve alguma coisa assim, referente a racismo? Olha, você teve algum problema com relação a isso? Não, eu era pequeno, não entendia muito bem o que era racismo. A gente tinha zoeira de chamar de negão, neguinho, mas eu não deixava aquilo como racismo, porque eu era muito novo para poder compreender, entendeu? Ainda você não levava muita noção. Mal? Não, eu acreditava, achava que era uma coisa... Gente, eu sou preto mesmo, então não tem nenhum problema. Eu não entendia que aquilo lá era uma forma de racismo. Depois a gente vai evoluindo, crescendo, pegando um pouco mais de experiência, a gente vai entendendo que alguns termos não são legais. Acho que na época também as pessoas não tinham muita consciência, né? Com relação a isso. Não tinha. E aí eu me formei em escola pública, muito orgulho. Tentei fazer ensino médio técnico, sendo que eu estava no segundo ano. Eu queria fazer ensino médio técnico em eletrônica. E meu sonho era trabalhar com eletrônica, consertar. Meu Deus, nada a ver com a educação física. E aí eles queriam que eu voltasse para o primeiro ano de ensino médio para depois começar. Eu falei, não, já foi difícil, tá aqui. Eu não queria voltar. Eu fiz como é que fala? Formação geral, né? Fala. Sim. E aí eu fiquei um tempo sem saber o que fazer para depois iniciar a faculdade. Entendi. E aí, por eu ser criado com minha avó sustentava eu e mais 13 ou 14 primos. Nossa senhora, era você, mas 15 crianças, adolescentes, sei lá, tudo para sua avó tomar conta? A minha mãe era mais velha de 10 irmãs. 10 irmãs e mais um irmão. É sua avó materna. Avó materna. Por parte de pai, a família não era tão grande assim não, mas por parte de mãe era muito grande. Todas as minhas tias deixavam as crianças com a minha avó tomar conta. E aí, Nossa Senhora, a minha mãe sempre comida para essa criançada. Minha mãe sempre dava arroz, feijão para poder ajudar na alimentação lá. Claro, né? Lá. E à noite minha mãe buscava a gente lá em São Gonçalo, que morava na época lá, então a gente retornava para casa, pro dia seguinte para a escola, depois voltar para casa dos meus pais. Eu tive uma criação mais com a minha avó. Mas eu não sou mimado não, tá, gente? Acho que você... por voz, mas também, olha só, essa avó nem teve como te mimar, porque era você mais uns 14. Era muita gente mesmo. Nossa. Era muito levado. Batia muito no meu irmão, porque geralmente as pessoas falam que os pais têm um preferido. E eu achava que meus pais preferiam mais o meu irmão, porque o meu irmão foi muito quieto. Meu irmão nunca me deu trabalho, meu irmão não brigava na rua, não fazia nada. Mas eu acho que a coisa sempre funciona assim, o mais velho acha que o preferido é o mais novo. O mais novo acha que o preferido é o mais velho. E fica meio que numa concorrência entre irmãos. E aí eu batia muito no meu irmão. Nossa, eu batia muito. Meu Deus. Eu ficava irritado porque ele não retribuía a agressão, ele só chorava. Aí você apanhava. Apanhei de sandália, apanhei de fio, apanhei de vara de goiabeira, de cinta, de tudo. O meu pai nunca me bateu na vida. Minha mãe agora... Não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não tinha. Então, já que você entrou na questão da família, como é que era e como é que é a sua relação com a sua família? A minha família sempre, ela foi nascida e criada na igreja. Os dogmas, você não podia xingar, você não podia responder os mais velhos, você não podia interagir com os mais velhos, tem sempre que responder com educação, sim senhor, não senhora. Com relação ao interagir com os mais velhos, com exceção disso, eu acho que não xingar, né? Não desrespeitar os mais velhos. Não desrespeitar os mais velhos, isso daí, independente da religião, deveria ser ensinado em todos os lares, né? Eu acho que independe da religião. Respeitar os professores sempre. Sim, isso daí é uma coisa, é uma questão de convivência, não é nem questão religiosa, né? E os meus pais, embora eles são muito amorosos conosco, mas uma curiosidade é que nós nunca na vida falamos que nos amamos uns aos outros. Eu nunca falei pra minha mãe que eu te amo. Na verdade, só falei uma vez só. E foi algo... É complicado de falar. Fez falta pra você. Fez muito, entendeu? E eu via todos os pais falando que amo o filho. Meu pai nunca me falou que me amava, nem minha mãe. Então eu criei um bloqueio. Até hoje ainda sinto muita dificuldade de expor meus sentimentos por eles.
Eu falo, eu gosto muito de você, da senhora, e eu sinto que a cada dia que passa, a cada ano que passa, eu sinto vontade de falar com o Antônio, porque eu acredito que vai chegar uma hora que, infelizmente, eles não vão estar mais aqui. E aí eu vou perder a oportunidade de dizer para ela. Vira pra câmera e fala, mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Mãe, Jupiari, meu pai Maurício, eu amo vocês. Muito obrigado por vocês me colocarem aqui na Terra, por me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Agradeço muito a vocês, ao meu irmão também. Desculpa se eu pareço ser uma pessoa um pouco irritada com a vida, chata, mas eu sou esse tipo de pessoa mesmo, mas o amor por vocês tá acima das nuvens. Muito lindo, parabéns, parabéns. Parabéns aos papais aí pelo filho, hein? Mas mesmo, completando, mesmo eles não me demonstrando que são amorosos, mas eram pessoas que tinham muito cuidado, muito zelo, porque na minha época a gente tinha que tomar cuidado, não tinha muito assalto, graças a Deus, essa violência que tem hoje em dia, na época não existia. Sim, hoje em dia as crianças e os adolescentes... A gente se preocupava mais com o homem que ia sequestrar a gente, com o homem do sapo, homem do saco, essas isso coisas. Isso daí era uma história... Não, todo doce de agir. Toda criança brasileiro escutou essa história do homem do sapo. Mas eu aproveitei muito a minha infância. Eu joguei bola, queimado, vôlei, basquete, legal. pique, pneu, tudo tinha muito. Então, quer dizer, apesar dos seus pais não expressarem em palavras que amavam vocês, eles expressavam em gestos. Exato. Pelo que eu estou entendendo de tudo que você está me falando, né? E você acha que isso te ajudou a se conectar com o seu eu interior, essa expressão de carinho, de amor dos seus pais? Não, infelizmente não, porque como nós não tínhamos muito diálogo, eles mandavam, a gente tinha que obedecer. A gente só podia jantar quando meu pai chegasse em casa. Eu tinha momentos que a gente não podia ir pra rua, e aí eu tinha muitos amigos imaginários, eu brincava muito sozinho. Eu e meu irmão não tínhamos muita união de irmão. Meu irmão ficava mais de um lado, eu pro outro, a gente não tinha muito contato. Então eu passava mais tempo brincando sozinho do que com outros amigos meus. Eu fui uma pessoa muito tímida, ainda sou um pouco tímido ainda, e só sendo destravando a cada momento. Eu, graças a Deus, não consegui, graças a Deus eu não fui pro caminho das drogas. Infelizmente, a maioria dos meus amigos que estão no mesmo local ainda onde eu deixei, infelizmente estão no meio das drogas, uns já foram presos. Bom você ter tocado nesse assunto. O que você acha que fez com que você superasse isso, o caminho das drogas? O que você acha que foi que te ajudou a não enveredar por esse caminho? Primeiramente foi o medo. Meu pai falava, se você souber que você ou engravidou uma menina, ou tá nas drogas, eu vou dar uma surra que você nunca viu na vida. Segundo foi a religião. Devido meus pais serem evangélicos, eles meio que me obrigaram a ir para a igreja. E dentro da igreja você entende que se você não seguir os caminhos de Jesus Cristo, os dogmas, se você não respeitar, honrar pai e mãe, você vai para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Não, ninguém quer ir. Nem eu, nem você, nem ninguém então, quer. Eu passei final da minha infância, início da adolescência, até início da juventude, 19, 20 anos, regrado à igreja de domingo a domingo. Só podia fazer sexo depois do casamento. E quando você é adolescente, você quer descobrir, você quer conhecer explorar outras áreas do seu corpo, e tinha aquele medo, né, de você transar antes do casamento, e aí você pode ir para o inferno. Você falou que você foi obrigado a ir para a igreja. Né? Como é que é isso? Como é que foi isso para você, essa questão da obrigação de ter que ir para uma igreja? É horrível, porque você não está fazendo aquilo que você não quer. Certo. Fazendo aquilo que você não gosta, e era 880. Ou você vai para a igreja, ou você vai para a igreja. E como é que é a sua espiritualidade hoje? Como é que você lida com a sua espiritualidade hoje? Eu não sigo uma religião própria, e eu acredito muito em Deus. A religião é Deus. Embora eu não tenha o hábito de ler a Bíblia como eu lia antigamente, porque a partir do momento que você ganha uma certa independência, tanto financeira como entende como ser humano, você começa a perceber que você não é obrigado a fazer certas coisas. Então, eu abri mão de algumas coisas em prol de outras. Eu sei que Deus é o meu único salvador. Eu sei que Ele ama o pecador, não o pecado. Independente de que você é, sua religião, ou o que você entende como ser humano, sua sexualidade, seu tom de pele, Ele ama você. Pelo que eu estou percebendo, apesar de você não frequentar mais a igreja evangélica, não frequentar mais, você frequenta esporadicamente, né? Pelo que a gente estava conversando hoje. 1 ou 2 domingos no mês. Às vezes você vai a um culto dominical, ou né? culto da noite, que isso renova a minha fé. Você continua seguindo a doutrina
né, da igreja evangélica, porque você falou em pecado, pecador, nos crimes, né, que inclusive fazem parte dos 10 mandamentos. Sim. Mas independente disso, você tem algum preconceito com relação às outras religiões? Olha, eu fui uma pessoa que tinha muito preconceito com outras religiões, principalmente as matrizes africanas, que eu não conseguia conversar com alguém que fosse do candomblé ou da Umbanda. É mesmo? Isso. E foi eu começar a trabalhar, ter contato com outras pessoas. E aí eu conheço o Eduardo Lima, ele é meu amigo até os dias de hoje, ele mora em Campo Grande, se ele estiver assistindo esse podcast aqui, ele vai se lembrar. Nós nos conhecemos, trabalhamos numa empresa de call center. Eu também já trabalhei em call center. já. E ele me levou, Márcio, eu preciso que você vá comigo. Eu vou fazer acho que é preceito o nome. Eu fiquei meio assim, mas tá, eu vou. E aí eu via aquele fervor, aquele ímpeto das pessoas estarem lá, aquele respeito, não é nada daquilo que eu imaginava, não via assombração, não vi demônios nenhum passando. Eu entendi que aquela religião é como outra qualquer e nós temos que respeitar. Então você viu Deus ali também? Eu vi. Embora eu botei pra mim, não, isso não é pra mim. Eu tenho certeza que isso não é pra mim. Porém, eu tenho uma outra visão. Hoje em dia, se alguém fala mal de uma religião A ou B, eu não consigo opinar. Aí eu não gosto das pessoas, é o extremismo. Tanto você é evangélico ou macumbeiro, você não pode achar que a sua religião ela é a única que existe e deve ser respeitada. Tem que ter Essa sua flexibilidade, você acha que te ajudou a vencer na vida? Sim, que eu comecei a perceber que não é só porque você está nessa situação que você tem que morrer nessa situação. Tudo é o ponto de vista. Não porque você nasceu pobre, que você tem que nascer camponês, que você tem que ser camponês. Não, você pode ser. Todo mundo é filho de Deus. Então você agiu na sua vida com vontade consciente de seguir adiante, Exato. De vencer. Você foi uma pessoa curiosa, eu sempre gostei de ler. Isso é muito bom. Eu sempre gostava de estudar, de ler. As aulas de história eu aprendi muito. Se eu não fosse professor de educação física, eu seria professor de história. Eu amo falar sobre Segunda Guerra, história do Brasil. Faculdade você fez logo de cara educação física? Não, a faculdade eu fiz de administração. Desculpa, não leve como preconceito. Geralmente eu falava, quando você não sabia o que você queria ser, faça faculdade de administração. Mas é uma faculdade como qualquer uma outra. Eu amo. O que seriam das empresas sem os administradores? Exatamente. Ainda bem que existe faculdade de administração, senão ia ser o caos. No início da sua juventude, você não sabe o que você quer para ver, então você vai experimentando muitas coisas. Eu fiz por oba-oba. Cheguei aí no 6º para o 7º período. Nossa, quase concluiu, né? Na minha família, eu sou primeira pessoa com um nível superior. E isso, na minha opinião, é um indicativo de sucesso. Ele é a primeira pessoa na família dele que tem nível superior. Dentro da realidade dele, ele poderia ter se acomodado, mas ele, com a vontade dele, ele colocou a vontade dele para atuar, fez a faculdade. Mas vamos lá. Porque eu percebi que aquilo não era pra mim. Na época eu fazia arte marcial, que era o taekwondo e karatê. Eu tinha um sonho de ser técnico de eletrônica, né? Mas olha só, hoje você tem um canal no YouTube, então tem a ver com TV, com tudo. E aí a minha mãe, como era por ser mais velha, de 10 irmãos, ela não teve a chance de terminar o ensino fundamental. Então ela teve que parar de estudar muito cedo para poder ajudar a minha avó a botar dinheiro em casa. Então minha mãe sempre achou que, por você ser negro, você não tinha muita opção. Mulher tinha que ser dona de casa, o homem tinha que ser pedreiro, aquele serviço emprego. Ela aceitou aquela realidade que foi imposta para ela, né, naquele momento. E quando ela percebeu que o filho dela estava próximo a se formar, ela depositou todas as esperanças em mim. Se não era para mim. Então, se eu me formasse como administrador, eu seria um profissional insatisfeito, porque eu não gostaria. Eu detesto matemática. Desculpa você que é das exatas, mas eu não gosto de matemática. Vamos ver se eu entendi. Um dos quesitos para ter sucesso é gostar do que faz, não é isso? Amar o que faz. E é isso até você mais do que gostar, exatamente. É amar. E quando você pensa fora da caixinha, você começa a ter essa percepção. Porque se você seguir estilo manada, você tem que ser, você acaba sendo uma vaquinha de presépio. Deixa eu te perguntar, o que você considera como fora da caixa? Quando você começa a pensar de ter o seu pensamento próprio, o seu senso crítico. Quando você começa a perceber que você não deve seguir aquilo que é imposto para você. Ou seja, não deve seguir a opinião alheia. Exatamente. A vida é sua. Eu vou decidir da maneira que eu quiser ser. Para isso você tem que estudar, você tem que exercitar a leitura, você tem que buscar conhecimento sempre, porque você sair fora da caixinha. Todos os meus primos, as minhas primas, meus tios. Então a gente já tem aí 2 conselhos do Márcio. O primeiro, a gente tem que amar o que faz. Sim. E o segundo, você não pode dar ouvidos para a opinião alheia. Não aceite o que lhe é imposto. Eu me lembro quando eu ia passar por 7º período, eu falei assim, mãe, eu tenho que conversar com a senhora, porque minha preocupação era mais com a minha mãe.
Meu pai, meu filho, seja o que você quiser ser. Se quiser ser pedreiro... Seu pai sempre foi tranquilo. A sua mãe é que sempre fez aquela pressãozinha. Meu pai teve mais opção de estudo. Meu pai conseguiu terminar o ensino médio, então ele tem uma outra ótica. Minha mãe não. Seu pai também não tem nível superior? Não, só tem ensino médio só. O meu irmão também não tem nível superior. E aí eu me lembro quando eu ia passar pro SED, eu tranquei minha matrícula. Minha mãe ficou os 6 meses, o semestre inteiro sem falar comigo direito. Porque ela achou que eu nunca mais iria fazer faculdade. Então, tudo aquilo que ela projetava... Exato, poxa, meu filho vai ser mais um. Mas independente disso, você não levou isso em consideração, manteve firme o seu propósito. Exato. Eu falei assim, pai, eu preciso me encontrar. Meu pai falou assim, pai, eu tô na dúvida. No próximo semestre eu vou querer ser ou nutricionista, ou fisioterapeuta, ou educador físico. Até que essas 3 aí, eu acho que... Acho que elas interagem, né? Mas, meu filho, olha só, você gosta de esportes, você ama trabalhar com musculação, você ama musculação, você tá ligado nesses produtos aí, por que você não faz educação física? Eu falei, educação física, tá aí. E aí eu me matriculei. Aí que minha mãe voltou a falar comigo, porque ela percebeu, que bom, então ele ingressou de novo. Mas... Aí ela, oh meu Deus, ele voltou para a faculdade. Mas antes disso, meu pai falava comigo, quando você completar 18 anos, você vai ter que arrumar um emprego. Se você não arrumar emprego, você vai sair da minha casa. No ano que eu fiz 18 anos, meu pai falou, se você não servir o exército, você vai ter que trabalhar. E eu não queria servir o exército, graças a Deus eu sobrei. Então você tem de março até agosto para arrumar emprego. Ele te deu um bom período de tempo, mas foi uma pressão. Foi, porque a cada mês que passava... um incentivo, né? Foi um incentivo. O teu incentivo foi esse, né? A cada mês que passava, meu pai falava, menos um mês. Quando faltavam 2 meses, lá pro mês de junho, meu pai pegou 2 malas, colocou em cima do armário. Faltou um mês, colocou a mala em cima da minha cama. E aquele frenesi que eu tinha que arrumar emprego, só que eu não tinha experiência com nada. Eu era uma pessoa de 17 para fazer 18 anos. Eu tinha uma vida ainda muito grande pela frente. Tinha medo de morar na rua, tinha medo de sofrer algum tipo de assédio, algum tipo de... Então, são medos que as pessoas carregam, né? Medo de morar na rua. Nesse ano aí, que eu ia completar 18 anos, eu consegui arrumar emprego no McDonald's. Tem que trabalhar com produção. Então aquilo não era pra mim. Aí meu pai achou que eu nunca mais eu queria trabalhar na vida. E aí, quando eu completei 18 anos, ele falou assim, aí, arrumou um emprego? Eu falei assim, não, eu chorava de soluçar. Meu pai chegou a fingir que ia comprar um bilhete. Nossa, que pressão. Aí quando foi no dia seguinte, ele falou assim, vamos trabalhar, arrumei emprego pra você. Como ele trabalhava nessa empresa de telefonia, ele já tinha arrumado, na Teled, na época já era Telemar já. E aí ele já tinha arrumado um emprego pra mim, só que ele queria ver a minha garra. Então eu acho que isso ficou tão latente na minha vida que eu sou o tipo de pessoa que não consigo ficar mais parado. Então, na realidade, não é nem um trauma, isso é um incentivo. Sim. Serviu como degrau para sua evolução. Exatamente. Né? Enquanto pessoa, enquanto trabalhador. Tinha aquilo lance. Meu pai sempre me colocava para frente, você consegue, você é batalhador. Minha mãe sempre me colocava para trás. Meu filho, tá bom, não precisa mais continuar estudando. Na época eu já estava indo pro 3º ano, faltava só 1 ano. Meu filho, você já conseguiu um emprego, não precisa mais estudar. Tá. Nós somos negros, nós somos pobres, não precisa mais. Aí você, não, mãe, eu quero me formar no ensino médio, fazer uma faculdade. Aí ela não entendia, gente, mas não precisa, eu não tive a oportunidade de estudar, mas eu tenho essa chance. Se sendo pobre e negro nesse país já é difícil, com o estudo, imagine sem. Hoje em dia, com a minha colação de grau, né, que eu fiz um banner para explicar para a banca, ela guarda meu TCC até hoje na sala da casa dela. Se algum dia você tiver a chance de visitar os meus pais, tomara que tenha. Sim, eu quero muito conhecê-los. E minha mãe, todo mundo que entra na minha casa, esse aqui é o banner do meu filho. Falando sobre educação física para a terceira idade. Minha mãe chora quando eu vou ver. Por quê? Porque eu sou a inspiração dela. Seja uma terceira dica aí sua. Sim, gente. Que usar as dificuldades como degraus e não como obstáculos. Exatamente. Muita gente desiste da primeira oportunidade que aparece. Você não pode desistir. E o sucesso está a um passo do fracasso, né? Sim. A maioria das pessoas desistem, mas você não desistiu. Mas se você não tiver um apoio dentro de casa, uma rede de apoio, você acaba sucumbindo a isso tudo. Racismo, eu nunca sofri racismo direto. Nem antes e nem agora que já que a maioria das pessoas não sofre racismo direto, mas aquele indireto sofre. Aquele indireto, sim. No ônibus, no transporte público, no transporte coletivo. Eu sentia que todos os lugares eles estavam sendo ocupados. E o meu não. O meu nunca era ocupado. Do teu lado? Exato. Eu era sempre a última, isso alguns anos atrás. Eu sofria muito, eu chorava muito. Às vezes eu preferia sentar no lado do corredor, não do lado da janela, para que eu não precisasse passar por isso. Depois que a gente vai fazendo terapia, a gente vai entendendo que nem tudo isso parece, aí você consegue superar desses traumas, que isso foi apagado. Uma coisa que eu posso te falar, tá? Se eu não te conhecesse, se entrasse no ônibus,
Se só tivesse um lugar do teu lado, eu ia sentar, mas por que eu escolheria não sentar do teu lado? Você é grande, eu sou grande. A primeira coisa que eu ia pensar, caraca, vamos ficar os dois apertados. Não é nem questão de racismo. Entendi. É uma questão de espaço. Primeiro que o banco do ônibus é desse tamanho, né? Certo. Quem inventou que o banco do ônibus tem que ser daquele tamanho? Teve só uma situação que eu percebi que isso não acontece somente com pessoas negras. Foi um fato de uma mulher, ela tinha sobrepeso, e foi a mesma coisa. Tinham 2 vagas, 2 assentos. Um do lado dela, tinha só um espaço bem pequeno, e um lado de uma outra pessoa mais magra. E aí eu me projetei nela. Eu falei, caramba, eu já passei por isso. E ela tava eu me via no lugar dela, ela tava me olhando, tipo assim, por favor, senta do meu lado. Ela tirou a bolsa para eu poder sentar. E eu poderia muito bem ficar do lado da outra pessoa, mas eu quis provar para ela que ela não tá sozinha, entendeu? Que ela não deve se sentir menos que as outras pessoas, isso tem do lado dela. E aí eu sempre me preocupo muito com o meu visual, sempre cabelo cortado, barba cortada, sempre tentar falar o mais culto possível, sempre usar educação, sempre eu tenho automóvel, então sempre tenho que ter cuidado com a documentação em dia. Sempre quando eu passo por Blitz, eu, graças a Deus, nunca passei por momentos de constrangimento. Márcio, eu tô adorando conversar com você, mas eu tô olhando aqui o tempo e eu não quero alongar demais esse vídeo. Então, antes da gente terminar, vou fazer um resuminho aqui. Tá, ok. Você deu 6 dicas para quem... Tudo isso. Nossa. Eu anotei 6 dicas suas aqui para quem deseja encontrar o caminho do sucesso. Amar o que faz, pensar fora da caixa, ou seja, não ligar para o que as pessoas falem de você, né? Seguir, colocou o teu objetivo ali, traçou o caminho, siga adiante, né? Sem se preocupar também com os resultados. Sim. Usar as dificuldades como degraus e não como obstáculos. Exatamente. Não desistir. Aqui também está uma questão da resiliência, que para você não desistir, você tem que ser resiliente. Exatamente, você não pode se conformar com a situação que você está. Não é ser conformista, é ser resiliente, ser forte. Você não desiste, seja forte e supere os obstáculos. Sim. Eu repeti aqui, não ouvir a opinião alheia e agir como deseja ser. Ou seja, você quer ser uma pessoa melhor do que é hoje, então comece a agir, a se vestir, a se comportar como a pessoa que você deseja ser, né? Também tem um lance ali que eu sempre acredito que você, independente da classe social, independente do tom de pele, você tem que buscar sempre um conhecimento, estudo, leia bastante, tem que estudar, você precisa nunca se acostumar com o que a vida parece ter dado para você. Se você acha que você tem potencial para prestar um concurso público, é uma vaga, eu só quero uma. Esse último processo seletivo que eu passei nessa empresa que eu estou atualmente, eram 10 vagas a nível Brasil. E você aí, conseguiu eu falei assim, eu vou porque eu tenho... Você mesmo falava, Márcio, essa vaga já é sua. Lembra? Sim, lembro. Márcio, eu tenho certeza, essa vaga já é sua. Sendo por mais que eu me sentia preparado, mas eu não tinha aquele... Eu achava que tinha aquela insegurança. Poxa, são só 10 vagas. Márcio, só precisa de uma vaga. Vai por mim que ela é sua. Eu passei por primeira etapa. Eu falei isso pra você. Gisele, ninguém me ligou. Calma, Márcio. Tenha fé. Vão ligar pra você. Gisele, me ligaram pra a segunda etapa. Eu te falei. Agora, vou fazer a segunda. Passei pela segunda etapa, Gisele, passei pela terceira. Passei pela quarta. A Gisele estou na última etapa. E agora, graças a Deus, eu consegui. Entendeu? Isso é muito gratificante. Muito, né? Muita coisa. Qual é o conselho? Pensa assim, uma pessoa chega hoje para você e fala assim, poxa, Márcio, eu te admiro e eu quero também vencer na vida como você venceu. Qual conselho você daria para essa pessoa? Se você confia, se você acredita que você tem capacidade, tem potencial para exercer qualquer situação, vá atrás. Você vai ter muitas dificuldades, você vai ter muitos percalços na vida. O seu corpo ele vai fraquejar, você vai sentir cansaço, vai dar vontade de você largar tudo, para poder curtir balada, curtir shopping, namorada. Mas você tem que ser perseverante, você não pode desistir. Se você acredita que aquilo vai ser para você, pode ser que demore, mas vai chegar. É melhor você se arrepender daquilo que você tenha tentado do que você nunca tenha feito. Foca no estudo. Leia bastante livro, porque foi através de você mesma. Eu me lembro até o dia de hoje, você me deu, Márcio, você estava falando sobre um filme. Sim. E aí você falou, Gisele, eu amo esse filme. Ah, então eu já sei que eu vou te dar de presente de Natal. Natal não, vou te dar na semana, assim que eu receber.
você fez a compra online e na semana seguinte você recebeu. Que foi o livro Lar das Crianças Peculiares. Exatamente. Eu amei, devorei esse livro em 3 semanas. E daí eu fui um atrás do outro. Continua lendo até hoje. Continua lendo até hoje. Comprei um leitor digital. Você tem que estudar sempre. Hoje você está lendo o quê? Hoje eu tô lendo... E vou me render ao Harry Potter. Eu te falei que você ia gostar. Eu tô gostando sim. Mas é basicamente isso, você tem que perseverar sempre, nunca desista dos seus sonhos. Amigo, adorei. Você é o máximo. Pessoas, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui com a gente hoje, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem até esse momento conosco. Fiquem bem. Namastê. Gente, obrigada pela oportunidade que vocês me deram. Espero que vocês curtam bastante esse vídeo. Espero que seja sucesso. Para minha amiga Gisele, muito obrigada pela oportunidade novamente de estar me dando. Eu é que agradeço pela sua amizade. Te amo muita coisa. Você mora no meu coração. E você no meu. Tá tudo certo. Beijo, tchau, tchau. pessoas.